Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui, saiba que a gente conta com o seu apoio lá no Apoia-se. Então, olha aí na descrição, assiste esse vídeo e apoia a gente lá. E outra, tem ainda uma questão mais profunda, sabe? Quais as chances de acontecer em outro planeta tudo que aconteceu na Terra até o ser humano chegar onde chegou? É improvável, é muito improvável. Assim, eu tenho certeza que existe vida fora da Terra. E a mesma certeza eu tenho de que essa vida não se parece nada com a gente. Porque, assim, a quantidade de barreira que o ser humano teve que ultrapassar para chegar aonde a gente chegou, para existir o ser humano, sabe? Quantas coisas tiveram que acontecer numa ordem específica ao decorrer de 4,5 bilhões de anos, num planeta que está à distância específica do Sol, que tem uma composição química específica, com água e o caralho, sabe? Isso não, assim, por mais que a gente tenha planetas parecidos com a Terra, diversos planetas parecidos com a Terra, a gente tem uma timeline muito específica de coisas para o ser humano nascer. Sim. Não é só a vida. Até eventos, tipo cometas, que podem mudar toda a história de um planeta, né? Você teve asteroides que se chocaram com a Terra, que resetaram a vida na Terra diversas vezes. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, o ser humano, é possível que o ser humano não existisse. Uhum. Porque os dinossauros caçavam os primeiros mamíferos. Então, o ser humano ele descendeu de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque os dinossauros não existiam mais. Então, você tira uma pecinha desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto. Entendeu? Você não tem como, cara. Concordo. A probabilidade de ter outro humano Cérebro é uma coisa... Tipo assim, o ser humano, criaturas mais complexas na Terra elas dependem do oxigênio, porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria, que tira energia do oxigênio. E a maior parte do gás que a gente respira, da nossa atmosfera, tem oxigênio. Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa o oxigênio para quebrar as moléculas dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria. Entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que poderia não ter acontecido. Sabe, quantas coisas tiveram que acontecer para o ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo? Eu acho que, em teoria... Que viagem, cara. Com certeza. Muito louca essa porra. Com certeza, uma viagem foda. Eu acho que, em teoria, se tiver um sistema solar idêntico à Terra, é possível que... Mas vai que o... Mas aí muda uma coisa aqui na Terra, já não tem os seres humanos. Vai que nessa outra Terra aí, quem tem inteligência são os cachorros. E eles criam humaninhos. Então, mas mas assim, aí você tem que entender que assim, o nosso cérebro só conseguiu crescer ao ponto da gente transformar o mundo como a gente transformou por causa do fogo. Porque a gente, o ser humano... E a gente só conseguiu o fogo também por uma coisa muito específica. É engraçado quando você pensa que, por exemplo, antigamente, as mulheres... começou a ter muito parto em que a criança morria e isso matava as mulheres, porque a cabeça do ser humano começou a crescer demais, o nosso cérebro começou a crescer demais. Então, por que o bebê humano ele é tão frágil? Porque uma coisa que a evolução fez com que as mulheres começassem a ter o filho cada vez mais cedo, porque a cabeça estava menor, porque elas estavam morrendo no parto. Isso aconteceu numa época em que o cérebro começou a crescer, a cabeça humana começou a crescer. Então, o nosso bebê, o fato da gente ter que se unir com outro humano para cuidar dessa criança que é muito frágil, fez com que a gente também evoluísse mais como sociedade. A gente teve que se unir mais para cuidar desse ser indefeso. Então, houve uma época que a gestação não era de 9 meses. Não, a gestação dos nossos antepassados era coisa de 2 anos. No livro Sapiens, o Yuval Harari fala isso. Caralho! Chegava a 2 anos, assim, dos nossos antepassados. Caralho, nasceu uma criançaça já. Então, tipo, só que isso, acho que talvez até antes do Sapiens, ou não sei se foi no Sapiens, eu não lembro se foi antes do Sapiens ou se já foi com o Sapiens. Se eu não me engano, foi com o Sapiens que aconteceu essa mudança. E isso foi essencial pra gente começar a se unir também. Eles acreditam, né, que a gente começou a se unir mais, porque a gente precisava cuidar daquele ser indefeso que é o bebê humano. O bebê humano é um dos seres mais indefesos que existe. A maioria das espécies já nasce... O bicho já se vira, já consegue se virar, entendeu? O antílope já nasce, mano, trotando. Entendeu? O ser humano demora pra aprender a andar.
saca? Sim. Ele é muito frágil, então isso foi essencial, né, pra a gente se juntar e criar uma sociedade ali pra cuidar dessa criança. Caralho, Muito que louco, né? doideira. Pensar nessas coisas. Então pensa como tudo aconteceu de uma forma muito específica pra gente conseguir evoluir e se juntar como sociedade, passar conhecimento adiante. Tudo aconteceu de uma forma muito específica, muito única. Eu acho improvável que isso tenha Faz acontecido sentido, eu concordo com você. da mesma forma. Não é só uma coisa que precisaria ter acontecido de um jeito. São bilhões, Sim, sim. bilhões e bilhões de coisas que deveriam ter acontecido de uma forma específica pra gerar um ser como ser humano Verdade. no planeta como a Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se um dia a gente encontrar uma raça alienígena, a gente vai conseguir encontrar muitas similaridades com elas. Eu acredito. Talvez. Porque- Os cientistas dizem que você só consegue sair do seu planeta se você tiver conhecimento da matemática. Então, uma civilização exato. precisa da matemática para conseguir explorar outros planetas, Então a para ter cultura tecnologia. deles vai entender matemática. Então De- já vai com ter outros uma- símbolos, de outro jeito. Mas vai ter uma conexão com Então, a mas gente. isso se tiver uma civilização inteligente, Ah, que sim. chegue ao ponto de ser inteligente. Sim, sim. Né? E aí tem que ver qual a relação dela com o ambiente, né? É. Se é a mesma... O ser humano, ele só evoluiu porque a gente tem a curiosidade. Nós somos um ser curioso. Então a gente precisa da curiosidade. E a curiosidade, será que ela só não existe com o cérebro? Será que o cérebro não é o único órgão capaz de criar a curiosidade da forma que ela criou no ser humano, ao ponto de querer descobrir de onde a gente veio, como as coisas foram criadas, que é isso que faz com que a gente queira explorar, entender mais sobre a nossa origem? A gente precisa dessa curiosidade, entendeu? Mas que outras espécies têm essa mesma curiosidade que o ser humano? Você tem uma curiosidade do ambiente que você tá, mas a curiosidade de saber a sua origem, de onde você veio, isso é só o ser humano. A gente é o único que tem essa A capacidade. vida, vamos lá. Existe algum tipo de... não é teoria. Quando é menos que teoria, é o quê? É uma hipótese. Uma hipótese. Então, existe alguma hipótese de que haja vida em outros planetas e tal, coisas que a gente já consegue observar, mas que a gente nem entenda que aquilo é vida? Então, Por exemplo, é tipo porque um eles... troço meio Cthulhu, então, assim. no documentário lá que eu postei, eu falo isso. Primeiro, vamos entender, tipo, pra gente achar a vida fora, vamos entender o que é vida. O que é vida? Sabe? O que é vida? É só o filamento de DNA e RNA? Tem um filamento de DNA e RNA, você tá vivo. Mas aí, tipo, o vírus tem... só que o vírus precisa de um hospedeiro. Então, você pode definir... A galera gosta de definir vida como, sabe? Você tem que passar por vários tipos de processo durante a sua existência para ser considerado uma criatura viva, sabe? Você tem que crescer, você tem que deixar descendentes, você tem que reagir ao ambiente. Tem uma série de coisas. E aí, como que a gente vai observar isso como vida? A vida, como a gente conhece, precisa da água. Mas aí eu até falo no documentário, e aí? E por exemplo, em Titã, que tem rios de metano. O metano também pode ser um solvente. O nosso solvente é a água, mas a gente poderia usar o metano como solvente. E será que ele daria origem junto com... porque a gente sabe que a vida na Terra, a gente já conseguiu replicar, né, a vida. O cientista ganha até um Nobel por causa disso. De que ele juntou as condições que ele acredita que tinham na atmosfera na época em que a vida surgiu na Terra. Ele colocou minerais, adicionou energia elétrica, a temperatura mais ou menos naquela época e matéria orgânica, acho que aminoácidos, não sei se foram aminoácidos ou proteínas que começaram a surgir. Eu vi essa experiência, sim. Fizeram um balão gigantesco. Isso. E aí, então assim, a gente já conseguiu replicar uma das formas com que a gente acredita que a vida surgiu. Podem ter sido em fossas vulcânicas, sei lá, vulcânicas, no fundo do mar, que eles acreditam que também, que eles acreditam que também ali eles conseguiriam tirar a energia dos nutrientes ali que sai dessa água quente, dessa coisa que vem de dentro da terra. Fazia o processo do estômago pra eles. Né? Então assim, eu acho que dá pra existir talvez vida de outra forma, mas aí a gente pensar como essa vida vai evoluir. A galera acredita muito que a gente, por exemplo, a gente vai achar vida, bem provável que a gente ache vida no nosso próprio sistema solar, né? Caralho. A Europa, uma das luas, a Europa é de, acho que Júpiter. é de Júpiter, né? Se Ou não me Saturno, engano. eu não lembro. Não, acho que a Europa é de Júpiter. Ele só falou qualquer planeta, cara. Não, acho que é de Júpiter. Falei o que eu achava que era a probabilidade maior de ser, tá? Titã é uma lua de Saturno e Europa, se não me engano, é uma lua de Júpiter. E eles conseguem... E tem várias achaduras ali de gelo. Eles acham que tem água em estado líquido. O que será que pode estar nadando ali, sabe? Eu acho que é bem capaz que a gente encontre vida no nosso próprio sistema solar. Mas uma vida nem um pouco complexa. Uma vida, sei lá,
Microscópio. Microcelular, não sei. E assim, unicelular, tem um lance talvez. que a gente já falou aqui no Flow, a gente pode ter falado merda também, porque né, não somos cientistas nem nada. Nem, Eu também mas posso estar você- falando várias merdas. Tudo bem, mas é que Acho tu pelo você menos não, porque estudou você pra estudou, caralho, né? Não, os temas que eu estudo eu sei o mínimo suficiente.